Ô Ramiro, Goiânia, mesmo sendo 9h45, clima mais seco do que Porto Alegre, você se preocupa com o tempo aqui ou não? É um clima bem diferente do que a gente está acostumado a enfrentar, mas numa competição como o Campeonato Brasileiro, como as que a gente vem disputando, isso aí não pode ser um fator que nos atrapalhe dentro de campo. Acho que a gente sabe muito bem o que fazer, a postura que a gente tem que enfrentar a equipe deles aqui em busca da vitória que a gente veio aqui. Beleza. Ramiro, e como o Renato Gaúcho vem trabalhando o psicológico do time de vocês? Por exemplo, com essa distância que o Corinthians tomou agora, ele é daquele que fala, vamos fazer a nossa parte, esquece o Corinthians, ou ele fala, olha, a gente tem que ir lá, tem que ganhar do Lanterna e já coloca essa pressão? Acho que a gente sabe que é uma diferença bem grande que a gente tem hoje do Corinthians. A gente não pode tentar e obviamente que não é possível a gente diminuir essa vantagem em uma, duas rodadas. Acho que a gente tem que pensar em fazer o nosso trabalho passo a passo, rodada a rodada, buscar somar o maior número de pontos e torcer por algum tropeço do Corinthians para que a gente consiga encostar o mais rápido possível neles. O Grêmio vem tendo dificuldade contra times mais retrancados, especialmente na arena. Como vocês esperam o Atlético Goianiense? Mesmo jogando em casa, o Atlético deve vir fechado? Vocês estão preparados para isso? Não, o Atlético, a gente tem conhecimento de como a equipe deles joga, eles costumam fazer uma pressão alta, muito forte, por ter um time bem jovem, eles têm essa vitalidade como característica, então a gente espera que eles vão nos pressionar na saída de bola, eles vão fazer essa retomada de pressão quando perde a bola muito forte, então a gente sabe muito bem que a gente tem que manter o nosso padrão de jogo com as mesmas características que a gente vem enfrentando os outros adversários. E como eu falei, fora de casa, o Grêmio em todos os jogos desse campeonato, independente do adversário, joga para vencer. Na teoria é o jogo para vencer, né, Ramiro? Lanterna do Campeonato Brasileiro que precisa de pelo menos 3 rodadas para deixar a zona do rebaixamento. Como é que vocês encaram isso? É uma pressão a mais, é uma responsabilidade a mais entrando em campo, enfrentando Lanterna, que na teoria o Grêmio é obrigado a vencer? Acho que a gente não tem que pensar em como está o adversário, né? A nossa postura é de vencer, independente de adversário, independente de mando de campo. Então a gente respeita muito a equipe deles, não é porque eles estão mal posicionados na tabela que a gente vai encarar o jogo como fácil. Acho que é um jogo complicado, um jogo na casa deles, onde a gente vem com uma postura que a gente tem encarado todas as partidas, como eu falei antes, que é de buscar os 3 pontos, independente do adversário. Surpreende, até dentro disso que o companheiro perguntou sobre ser o Lanterna, mas se a gente for analisar a campanha do Atlético com o treinador de amanhã, que é o auxiliar permanente, são 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate, um aproveitamento de quase 80%. Chega a surpreender esses números do Atlético? Acho que o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado, né? Como tu falou, apesar do Atlético estar mal posicionado na tabela, vem de bons resultados, então isso demonstra o equilíbrio da competição, a força das equipes também que estão lá embaixo, que não são más equipes, são equipes muito bem montadas, que vêm com trabalhos bons, então a gente tem que respeitar muito a equipe deles, porque eles têm os méritos deles. Aí a gente tem a questão física, né? Que o Grêmio vem nessa batida, os jogadores já sentindo, o Renato tentando fazer aquela coisa de poupar de vez em quando. E aí, você está cansado? Como é que você está? Porque você é um dos que mais jogaram. A gente vem num ritmo forte de jogos, né? Isso a gente já vem falando há bastante tempo. Por a gente estar participando de 3 competições de alto nível e estando bem em todas, a responsabilidade é maior de tu estar encarando cada jogo como uma decisão. Então, obviamente que os jogadores em algum momento da competição a gente cansa, a gente tem uma relação muito próxima com a comissão técnica para passar o feedback da nossa parte física. Então a gente em determinados momentos, alguns jogadores estão sendo preservados, mas como eu já falei em outras entrevistas, eu posso falar por mim, eu quero jogar sempre que possível. Raras exceções que a gente tem algum desconforto muscular, que a gente tenha consciência de que é bom dar uma segurada, mas o atleta ele quer sempre estar jogando para procurar manter sempre o alto nível. Como é que se enfrenta um adversário que vive uma situação complicada, quase desesperadora, Lanterna do Campeonato Brasileiro? Aumenta a responsabilidade do Grêmio? Olha, eu acho que não aumenta a responsabilidade, porque independente do adversário, a gente tem bem focado na nossa cabeça que sempre que a gente entra, a gente tenta buscar a vitória. Isso é uma virtude do nosso time, mesmo jogando em casa ou fora de casa, a gente joga do mesmo jeito, sempre buscando gol, poste de bola. Então acho que vai ser mais um jogo desse jeito para a gente encarar com muita seriedade, porque sabemos que a equipe do Atlético também tem qualidade, não está na Série A à toa, então todo cuidado é pouco com eles. Agora, a responsabilidade é uma maior jogar com a mãe olhando? Como é que é? Já levou alguma dura? Não.
Então, cara, minha mãe é muito coruja, assiste todos os jogos, mas é claro que ela no estádio é um pouquinho mais pressão, né? Ela mora em Goiânia, às vezes ela não consegue ver todos os jogos pessoalmente em Porto Alegre, mas sempre que dela tá lá assistindo, mas é muito bom, né? Receber esse carinho todo da família, dos amigos que eu não via desde muito tempo, faz 6 anos, quase 7 anos que eu moro em Porto Alegre, então reencontrei eles aqui é uma felicidade enorme. O Maicon, em vários momentos, atuou na equipe com o time tendo de origem 4 volantes de marcação. Como a equipe pode fazer numa situação assim para manter a qualidade ofensiva? Então, acho que uma característica dos nossos jogadores de meio campo é porque todos sabem marcar, mas todos sabem jogar também. Isso o Renato frisa bastante a gente, para sem a bola marcar bastante, mas com a bola dar qualidade ao time. Então acho que 4 volantes, 3, eu acho que não vai influenciar muito, porque todos têm qualidade de marcar e de sair jogando também. Tem um sabor diferente jogar aqui em Goiânia, e o que esperar desse Atlético que vem empolgado após uma difícil vitória fora de casa contra o Chapecoense? Então, acho que tem sim, porque vai ser meu primeiro jogo como profissional em Goiânia, né? Acho que Goiás, por exemplo, o CT que a gente está treinando aqui foi onde tudo começou, onde eu joguei, tem um carinho enorme. Então acho que emoção, já estou sentindo um pouquinho de emoção agora treinando aqui, a família toda assistindo. É muito gratificante para mim, e ver meu sonho realizando e o deles também, que sempre torceram por mim. Então eu acho que essa última vitória do Atlético, eles pegaram muita confiança, e sabemos que no futebol 50% quase é confiança, a gente tem que ter cuidado com eles. Tem peças importantes do outro lado também, é válido ressaltar isso, então acho que agora o Renato vai passar o time deles direitinho pra gente, a gente tem que estudar direitinho e neutralizar armas fortes deles, sim. E aí, até como curiosidade, você tocou no assunto aí da situação do senhor aqui no Goiás, como se deu essa sua saída? Tem bons jogadores no futebol brasileiro revelados aqui no estado de Goiás, como se deu essa saída sua até chegar no Grêmio? Então, eu joguei do Goiás aos 7 aos 14 anos, tive a primeira formação de base aqui, por isso que sou muito grato ao Goiás, por tudo que fizeram por mim, abriram as portas dos cenários nacional para mim. Tenho vários amigos que trabalham aqui, inclusive, até hoje. Foi um campeonato que eu disputei pelo Goiás em 2010, o brasileiro da época da categoria. Então me fizeram um convite, um olheiro do Grêmio fez o convite. Conversei bastante com meu pai, com minha família, então decidi ir para lá, mas até hoje tenho muitos amigos aqui e sou grato ao Goiás. Arthur, o Grêmio tem 32 gols no campeonato, é o melhor ataque. E o que chama atenção, pelo menos para mim, é que 11 gols foram na Arena e 21 foram fora de casa. E o Grêmio é o segundo melhor visitante. Por que você acha que o Grêmio consegue desenvolver um futebol talvez mais vistoso e com mais gols fora de casa? Olha, eu acho que jogando na Arena, os adversários vêm com uma proposta de jogo um pouco mais retraída, né? Quase os 11 jogadores deles do time adversário atrás da bola. Então acho que isso dificulta um pouco a nossa envolvência no ataque, e jogando fora de casa as equipes geralmente tentam propor um pouco mais o jogo, e aí é que nossa equipe acho que prevalece um pouco pela qualidade, pela posse de bola que a gente tem, jogadores de alta intensidade no ataque, então eu acho que isso é o fator determinante, sim. Como o Grêmio pode ser competitivo numa sequência tão intensa de jogos que tem o mês de agosto, muito maior que a do Corinthians, por exemplo? Então, essa é uma questão que a gente precisa cuidar bastante. A parte da fisiologia, médicos estão tendo um cuidado redobrado com a gente, mas o Renato teve essa conversa com a gente há pouco e deixou bem claro para a gente que ele sempre vai tentar colocar a equipe força máxima, mas todos precisam estar 100% bem recuperados. E se algum momento não tiver, ele disse que não tem preocupação nenhuma em mesclar alguma peça ou outra, porque ele confia em todos. Então acho que a nossa principal arma vai ser o elenco bem forte como a gente tem.